Olá, meu nome é Clarissa Barbosa, sou bailarina profissional e no vídeo de hoje eu vou falar com você que deseja começar o balé e não sabe o que é essencial para começar o balé. E sim, você que deseja começar o balé em sua casa. É muito legal porque o online, depois da pandemia, a gente aprendeu a fazer muitas coisas online, inclusive aulas de balé. Eu não sei se você sabe, mas existem pessoas que dão aulas de balé online. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas onde eu tenho aulas de balé desde segunda até sábado, não somente de balé, mas flexibilidade, fortalecimento, técnica de piruetas, técnica de pontas, fortalecimento dos pés. Bom, são vários fatores que, se você quiser e se interessar, você pode até mesmo entrar em contato comigo. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para saber mais de como funcionam as minhas aulas. Mas começar a sua aula de balé em casa não é um problema. Você não precisa de muitas coisas como essas pessoas imaginam. Inclusive, você só precisa mesmo, principalmente, de uma roupa confortável. Eu hoje estou com um macacão e eu poderia estar fazendo uma aula com esse macacão de lycra, onde não tem nenhuma coisa me apertando. Ele é tranquilo. Você pode botar até mesmo um top ou um short se estiver muito quente. Mas se você tiver uma condição, se você puder investir num colã de balé e até mesmo numa meia calça. Hoje eu tenho uma parceria com a Central Dance, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. São alguns detalhes, mas que fazem a diferença. Por quê? Quando você vai fazer uma aula de balé em casa, o que pode acontecer é de você se desmotivar, Então, se você se veste, se você se prepara, se você tá ali, com a roupa apropriada, isso já ajuda bastante. Ah, mas eu não tenho uma sapatilha, eu agora estou descalço, mas é óbvio que fazer, por exemplo, battement tendu descalço é um pouco difícil. Mas é bom que você sente o trabalho dos pés, existem alguns movimentos que você nem precisa. Mas se você tiver, por exemplo, uma meia que não deslize tanto, você pode pôr uma meia que não deslize tanto e usar essa meia para fazer os exercícios, para fazer a movimentação. Mas caso meia todo mundo tem, então isso não é problema, mas caso você tenha uma sapatilha, você pode começar a pensar ou cogitar ou guardar um dinheiro para comprar uma sapatilha, aquela sapatilha que você preferir, enfim, existe vários tipos de sapatilha, vários modelos de sapatilha. Se você também não quiser saber mais um pouquinho, você pode comentar aqui embaixo, mas existe vários modelos de sapatilhas hoje em dia. Não precisa ser nenhuma muito cara, você pode comprar lá sapatilha de meia ponta para fazer, ok? Eu aconselho você escolher uma sapatilha ali que entra dentro do seu orçamento, porque não difere muito. Óbvio que existem algumas sapatilhas que não são tão boas. Não diria para você comprar aquelas de lona. Aquelas de lona acaba sendo um pouquinho difícil. Mas você pode encomendar uma sapatilha de meia ponta, tranquilo, ou usar a meia mesmo. Para a barra de balé, muitas pessoas acham que precisam de uma barra de balé. Mas hoje eu dou aula onde as minhas alunas, elas realizam aulas com cadeira. Isso mesmo, é possível você usar a aula com a cadeira. Mas cuidado, não vai pegar uma cadeira nem tão baixa e nem uma cadeira tão alta. Porque é muito importante que a nossa mão na barra, ela esteja aqui, ó, à frente do nosso corpo e o ombro sempre para baixo, nunca para cima. Então, se você pega uma cadeira muito alta, você vai forçar o seu ombro demais. E se você pega muito embaixo, você também vai forçar demais lá para baixo. Então pega uma cadeira mais normal, ok? Se quiser botar algum peso ali na cadeira para não balançar. Eu já fiz muita aula na parede, mas eu acredito que para fazer aula na parede você precisa ter um pouquinho mais de consciência do corpo. Então eu não aconselharia você começar na parede, tá bom? Então se você puder, é melhor aquela cadeira de nível mais normal, vamos dizer assim. E também você precisa, é claro, de boas aulas. Para isso, você talvez, vamos dizer que você não tenha dinheiro ainda para investir numa aula. Comece com as aulas do YouTube.
vai aprendendo o básico do básico para depois então você começar a evoluir. É muito importante você entender os passos antes de simplesmente executar. Então, eu tô aqui também falando algo que eu sei como bailarina, né? Porque não adianta a gente só imitar, porque não vai sair igual. Então, você precisa entender a nomenclatura do balé. O que se passa por detrás de cada movimentação. E eu tenho hoje um dicionário do balé e também tenho a minha plataforma, a comunidade da Clary, onde lá eu explico desde o princípio o que é o plié, o que é o tendu, o que é o GT, o que é o grand battement, que são nomenclaturas do balé, o que significa, para que você entenda o que significa. Entendendo o que significa, você então pode aplicar isso na sua dança. Certo? Então, por exemplo, um plié. A gente conhece o plié muitas vezes de ouvir falar. Mas você sabia que o plié ele não é meramente dobrar o joelho, por mais que o seu significado seja dobrar o joelho, existem outros fatores. Outros fatores como, por exemplo, para você realizar um plié, você precisa pressionar o chão, o calcanhar ele não pode sair do chão, a coxa ela tem que estar sempre aberta e voltada para fora, você precisa trabalhar a musculatura interna da coxa, você precisa trabalhar o glúteo, você precisa trabalhar o quadríceps. Depois nós temos o grande plié, onde é um plié mais alongado e você não pode fazer meia ponta, não, você tem que deixar o calcanhar o mais baixo possível, colocar o calcanhar e aí esticar. Muita coisa para pensar. A musculatura, você vai sentir ela aquecendo, queimando de tão profundo que tá esse plié, por exemplo. Então, é importante você buscar bons conteúdos. Aqui no meu canal você tem bastante aulas disponíveis, porque muitas vezes eu deixo as aulas da minha comunidade disponível para que vocês conheçam um pouquinho. Mas lembrando que o link vai estar na descrição para você ser meu aluno. Assim, vale muito a pena o investimento, porque hoje em dia as escolas de balé acabam sendo mais caras. Então, você quer começar em casa mesmo, você pode começar junto comigo, não tem problema nenhum. E se você descobrir essa paixão, esse gosto e quiser ir para as escolas de balé, eu vou estar ali te guiando, te ajudando e realmente te incentivando também, porque as escolas de balé são importantes. Muita gente acha que a gente precisa desse chão aqui, ó, onde eu tô hoje, eu estou no linóleo, que se chama. Você pode investir num linóleo também, mas se você não tem, começa ali no piso. Eu às vezes coloco água no chão para não escorregar tanto, um segredinho. Dá uma molhadinha assim e aí pega a meia, esfrega um pouquinho e você colocando essa água ali, você vai sentir um pouco mais de firmeza, como se grudasse, sabe? Mas é claro, um chão, um linóleo, é um investimento que também vale a pena. Você pode comprar um pedacinho, né? Eles vendem por metragem. Também vou estar deixando o link aqui na descrição caso você tenha interesse. E eles vendem por metragem, você investe e fica com você para sempre, se você cuidar e se você, né, manter ele ali guardadinho, certo? No mais, você não precisa de muita coisa, você só precisa começar e sem ter medo. Balé, ele não é simplesmente para quem quer ser profissional, mas também para quem tem prazer, quem quer conhecer, e fora que trabalha toda a musculatura do seu corpo, trabalha torneia os seus músculos, certo? Te dá mais leveza, mais movimentação, te dá também mais consciência do seu corpo e te deixa mais clássica. E o balé, ele nasce dessa classe e é legal você trabalhar essa coisa mais clássica na sua vida como um todo. Melhora a sua postura, melhora a respiração, melhora a coordenação. São vários fatores que melhoram quando você começa a executar, a praticar a dança clássica. E fora que a dança clássica, ela nasce muito tempo atrás e nem todos que começaram com balé clássico realmente queriam ser bailarinos profissionais e dançar em companhias. Mas se você também tem o interesse de começar em companhias, é importante você já começar para que você não demore, até porque a carreira do bailarino, quanto antes começar, melhor. Certo? Se você gostou desse vídeo mais iniciante, mais voltado para aquelas pessoas que não têm o contato, e se você já me acompanha, manda aqui para alguém que não
começou o balé, mas tem vontade de começar. E manda essa dica para essa pessoa. Se você é essa pessoa, me deixa saber aqui nos comentários o que você achou desse pequeno vídeo explicativo e me fala o que você gostaria de ver por aqui, para que eu possa estar compartilhando os meus conhecimentos como bailarina profissional e também como professora de balé e te ajudando aí a realmente começar o balé ou evoluir o balé de uma vez por todas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima. Beijinhos!